Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Hoje é dia 6, alguns jogos da Copa do Brasil aí, no dia de hoje, né? A parte da noite, claro. Vasco joga amanhã em São Januário contra o CSA. Vamos aguardar aí uma classificação, é grana que entra, Pix, e o Vasco precisa de dinheiro aí, né? Acabou de pedir uma autorização judicial para conseguir adiantamentos de valores os quais tinha direito, inclusive também conseguiu cancelar uma penhora na vara trabalhista, nenhuma das varas trabalhistas, na Justiça do Trabalho, para que pudesse levantar esse valor, né? Então, não é só agora, como eu já venho falando, pedir autorização ao juiz para mexer com grana, né? Para gerir o Vasco. Já falei isso aqui várias vezes. O Pedrinho hoje não está sozinho nisso. Ele não tem a gestão do Vasco com autonomia, com independência. Já falei isso aqui várias e várias vezes. E na sequência da matéria a gente percebe também que não é só autorização. Para você poder entender, pede-se autorização judicial para manejar um valor, né? Se explica qual o valor que o Vasco quer antecipar, qual valor que o Vasco quer mexer, para que serve aquele valor, e depois a exigência de comprovação da destinação daquele valor. Então, é isso que falta o pessoal dizer. O Vasco hoje tem que pedir ao magistrado, e antes disso, né, da decisão final do magistrado, o administrador judicial fala, o promotor de justiça fala, e depois a juíza, que atualmente preside lá a vara empresarial na qual a recuperação judicial do Vasco está tramitando, ela decidindo tal, ela vai dizer, ela vai liberar a autorização, né? E depois tem-se que voltar nela e dizer, olha, você me autorizou a gastar tanto, a manejar tanto, tá aqui a destinação desse valor. Então esse primeiro ponto é muito importante, né? Além de tudo agora, o Vasco precisa de autorização para gastar e depois e fala por onde vai gastar e depois tem que comprovar esse gasto aí na rubrica da despesa tal a qual apontou para o magistrado. Segundo ponto aqui, né? Não tem como não deixar de dizer, deixar de falar, tá bombando na internet, né? Pedrinho disse que teve acesso a uma ameaça de que seria sequestrado no dia 5, hoje, essas coisas todas. Não vou tecer comentários aqui, meu canal não é de especulação, mas eu não posso dizer, igual canais aí disseram, que é conversa fiada. Não posso dizer isso. E também não posso dizer que isso aconteceu. A própria polícia diz que está apurando a veracidade da suposta ameaça, né, de sequestro. Então não posso dizer nada. Nem que não foi, que foi conversa fiada, que isso não existe, isso é leviandade, e muito menos dizer que existiu. Vou prescindir aí, né, ou melhor, vou imprescindir do que venha falar a polícia. Ela que vai decidir aí a questão se houve ou não houve isso. Mas um fato muito interessante que ontem, logo de madrugada, na parte da manhã, Mário Coelho, né, é um abutre, é um cara que caça as carniças, né? Ele tem hábitos noturnos, é um ave de rapina, né? Não, porque não sei o que e tal, muito triste isso, blá blá blá. Não se esqueça que o cara que trabalhava para você, o tal do Crave, está sendo investigado na polícia por ter ameaçado o Pedrinho, por ter colocado o endereço dele pessoal nas redes dele, pedindo um linchamento do Pedrinho, pedindo para que os torcedores dessem uma prensa no Pedrinho, né, ameaçassem ele, Pedrinho e família. Então, Mário Coelho, não esqueça aí que muito do que você está falando hoje aí, tal, de ameaça de sequestro e outros crimes também contra o Pedrinho, o próprio seu estagiário aí, né, fez isso, o tal do Crave, e está sendo apurado pela polícia e ele vai ser indiciado nesse inquérito e depois fatalmente vai ter uma ação penal aí, né? Mas você deveria dizer o que o teu estagiário aí, né, o teu estafeta fez também, que você nunca abriu o bico para dizer o que ele fez, né? O Pedrinho disse e o Carregal também, né? Fala esses negócios, né?
não é só aí a tal da ameaça de sequestro, há também aí condutas nocivas contra o presidente Pedrinho. O presidente Pedrinho é um péssimo gestor. Eu peço aqui há muito tempo para que ele tivesse ido embora, já que ele não resolveu. O presidente tem que resolver, tem que botar dinheiro novo no Vasco, tem que trazer dinheiro, não ficar se lamentando, mas eu nunca vou querer aqui práticas pessoais ao Pedrinho e à família dele, né? Bom, próximo passo da recuperação judicial. Em que ponto está a recuperação judicial agora? Está para o juiz decidir, né? Houve aí uma fase de impugnações aos valores que o Vasco apontou como devido aos credores e também aquela fase de habilitação. Algum credor que o Vasco tenha esquecido de colocar no plano de credores, falou: ô, excelência, eu estou aqui, o Vasco não me colocou no plano de credores, mas eu estou aqui, eu também sou credor, né? E aí vamos aguardar as ditas impugnações e a conduta do Salgado, né? Outro dia eu soltei um vídeo, escreveram aqui: não, mas o Salgado não é obrigado a receber 90% do crédito, perdão, 10% do crédito, ele não é obrigado a ter 90% perdoado ou um calote de 90%. O Salgado não tem direito disso, nem ele nem o Osório. Inclusive, né, Flávio Dias da vida, Osório, maior administrador, Salgado, maior presidente. Salgado e Osório não têm direito, né, de reclamar ou impugnar a falência, perdão, a recuperação judicial, levando a mesma para a falência. Impugnações ao plano de credores leva à falência. Salgado não tem esse direito, Osório não tem esse direito, Duque Estrada não tem esse direito. Vamos aguardar aí para ver quais foram os caras que impugnaram aí a recuperação judicial, tendenciando, né, a levar isso aí para uma falência. Vamos aguardar. O Salgado não tem esse direito, ele destruiu o Vasco. Osório destruiu o Vasco, Duque Estrada também, né? E para fechar aqui, uma coisa engraçada, né? Aquele bobalhão do Pedro Certezas, né? Que há 2, 3 anos, assim, alguma coisa, tá difícil, chama o Vasco, tá ruim, chama o Vasco, não sei o quê, e vem metendo o malho no Vasco ao longo dos anos aí. Meu pai era botafoguense, quis que eu fosse botafoguense, nunca fui botafoguense, até tenho uma estima por ele por causa do meu pai, né? Quero que o Botafogo se dê bem, não tem nada contra o Botafogo, mas eu tenho contra esse rapaz, Pedro Certezas, que é um cara que avilta o Vasco, ele despreza o Vasco, humilha o Vasco, sem poderem falar disso. Botafogo, Fluminense, não podem falar do Vasco. Demoraria muito a chegar no patamar que o Vasco está, mesmo aí há 25 anos sendo pisado pelos presidentes, pelos diretores e tal, né? Não tenho nada contra o Fluminense, não tenho nada contra o Botafogo, tal. Aqui no meu canal não falo mal de ninguém, mas esse Pedro Certezas aí, né, tá preocupadinho por supostas atividades ilícitas, né, no mercado futebolístico pelo Texo e tal, não sei o quê. Bem-vindo ao mundo real aí, né? A SAF do Vasco tinha um outro projeto, queria botar dinheiro e ganhar dinheiro ao longo dos anos, porque o Vasco é autossuficiente. O Botafogo não é autossuficiente, não tem torcida para isso, a gente sabe, nem mesmo o Fluminense, com todo respeito. São gigantes mundiais, são instituições gigantescas, mas nada se compara ao Vasco, mesmo sem ganhar 25 anos, né? Mesmo estando aí no ostracismo, sendo achincalhado. Isso é uma coisa que não combina com a história do Vasco. E um clube é uma história, desde o começo, da Gênesis até agora. Olha quanta coisa o Vasco passou. E não esqueçam de uma coisa muito importante, né? Em 98 o Vasco era campeão da Sul-Americana. Em 2000 disputava o Mundial e o Fluminense jogava a segunda divisão em 99. Salvo engano, em 99. E o Botafogo tinha acabado de ganhar aí um campeonato que não ganhava há muitos anos, né? Acho que é o primeiro brasileiro, né? Depois passou a ser segundo, porque baixaram de 70, né? O Brasileirão começou em 71, mas depois baixaram, transformaram tudo em brasileiro e tal. Então, mais respeito aí aos Pedros Certezas da vida e um tal de um bobalhão chamado Dezão Tricolor, né? Esse cara aí é uma piada, né? Ele se alimenta de babaquice. Eu não vou aqui descer ao mesmo nível. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.